Bom, no meu são 20 horas em ponto. Boa noite a todos. Que o Divino Mestre nos abençoe na noite de hoje. Como todas as terças-feiras, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho, né? Ah, chegou Miguel. Chegou Miguel. Estão me ouvindo? Estamos sim, Miguel. Seja bem-vindo. Estamos começando agora, né? E eu estava tentando ver o tema de hoje, que não está saindo aqui. Ah, sim. Então, hoje, Miguel, o tema é o Livro dos Espíritos, Justiça e Direitos Naturais, né? 875, 876. E Rafael, o tema é o Evangelho, capítulo 1, não vim destruir a lei com Moisés. Né? Exato. Então, vamos, mais nada como uma prece para iniciar um trabalho, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Mestre de Deus, ao Cristo de Deus, a oportunidade de, mais uma vez, nos reunirmos para estudar, pedindo à espiritualidade amiga um amparo amoroso, para os nossos irmãos que estarão à frente do estudo dessa noite, e pedindo também que nos dê discernimento para que possamos compreender e aprender os ensinamentos hoje ministrados. Que tuas bênçãos de amor e de paz nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. E aí eu passo a palavra a Miguel para que ele faça uso do tema do Livro dos Espíritos. Ok. Então, antes de mais nada, boa noite a todos, né? A gente está dando continuidade ao estudo do tema Justiça e Direitos Naturais, que está no capítulo 11, da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Que trata das leis morais. Esse capítulo 11 trata da lei de justiça, amor e caridade, e a gente está falando hoje sobre a lei de justiça. Ainda começou na semana passada, e hoje a gente dá continuidade. É uma das partes que, para mim, pessoalmente, é a mais importante, uma das principais, né, do Livro dos Espíritos. A gente falou, essa é a parte terceira, ou seja, o Livro dos Espíritos, ele se divide em 4 partes, e essa parte terceira trata das leis morais. Nós sabemos, como espíritas, que nós estamos aqui para progredir, né, para evoluir, e essa evolução ela se dá em 2 vertentes, né, na vertente intelectual e na vertente moral. E eu acho que eu gosto muito dessa parte moral do Livro dos Espíritos, ou mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu acho que é o que eu mais preciso é melhorar moralmente. Intelectualmente eu também não sou grande coisa não, mas eu acho que moralmente talvez seja pior. Então é uma coisa que sempre me diz muito. Mas por falar em Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu comecei a preparar o tema de hoje,
me chamou a atenção porque o item, como a gente já falou, é lei de justiça, amor e caridade. E essa mesma expressão a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17 do Evangelho, Kardec inicia o item 3, o item 3 do capítulo 17, dizendo o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Repetindo, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nesse nosso estudo de hoje, que trata do Livro dos Espíritos, a gente já viu, começou a falar sobre lei de justiça, né, mais especificamente, sobre justiça e direitos naturais, e já foi visto, né, conforme a espiritualidade ensinou, que a lei de justiça ela está na natureza. Isso daí é a resposta da questão 873, se alguém for olhar. Né? A que nós vamos tratar hoje é de 875 a 876. São 3 questões, 875, 875A e 876. Então, na 873, os espíritos pegam e esclarecem que a lei de justiça ela está na natureza. E que se os homens a entendem de modo diferente, né, isso é o que Kardec questiona na questão seguinte, se está na natureza porque os homens a entendem de formas diferentes, né, de modos diferentes. E a resposta dos espíritos é de que é porque esse sentimento, com esse sentimento da natureza, se misturam paixões que alteram, fazendo com que sejam vistos por prismas diferentes, né, pontos de vista diferentes. Ou seja, nós temos incutidos em nós a lei de justiça divina. Mas os nossos interesses ainda inferiores, né, as paixões, os desejos não controlados, né, as emoções não educadas, fazem com que a gente deturpe essa lei de justiça. E a gente acaba tendo a interpretação dessa lei da maneira que é mais conveniente para cada um de nós, né? Em outras palavras, é aquele famoso, a gente sabe o que é o certo, mas fazemos o errado. Aliás, isso nos tribunais humanos, né, é bastante recorrente. A gente vê muitas vezes o mesmo juiz em processos idênticos decidir de uma forma em um e, dependendo de quem são as partes, no processo seguinte, sentencia de forma diferente. Então, isso daí se dá justamente por essa inferioridade moral que nós ainda temos, né? Essas paixões que os espíritos aqui no Livro dos Espíritos estão chamando dessas paixões. Tem um trecho de Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, né, que é bastante conhecida, uma frase em que ele diz que o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é só para lembrar que, na realidade, não é fácil, né? Nós estamos ainda na caminhada e vamos ainda errar muito. Então, a gente estuda exatamente para começar cada vez a tomar mais consciência dessas leis, né, divinas que estão em nós e de como nós devemos, no caso, agir. Esse assunto, né, dessa questão da lei natural, do entendimento das pessoas, que foi visto na semana passada, essa questão de se haver entendimento ou não, Kardec já havia tratado disso também no Livro dos Espíritos antes, né, várias questões antes, na questão 812A, mais propriamente. Ele perguntou se seria possível que todos se entendam, né? E a resposta da espiritualidade foi: os homens se entenderão quando praticarem
a lei de justiça. Mais uma vez, chamando a atenção para essa lei, né? A lei de justiça. E a partir dessas respostas, né, que os espíritos estavam dando, Kardec ele resolveu perguntar, e aí é o nosso tema de hoje começa aí, como se pode definir a justiça? Possivelmente, se a gente perguntasse para cada um aqui que está assistindo essa reunião, a gente teria definições diferentes do que seria a justiça. E essas definições poderiam ser mais ou menos elaboradas, né? Dependendo dos conhecimentos e da prática de cada um. No caso dos espíritos, a resposta foi o seguinte: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Esse é o básico da definição e do que nós temos que ter em mente. Muitas vezes as pessoas ficam dando desculpas, né, ou tentando dar justificativas para não fazer o que é certo. Mas a definição que é dada pelos espíritos nessa questão 875 foi justamente essa, de respeitar os direitos dos demais. Eu me recordo, a gente houveram várias alterações no sistema educacional, né? E hoje em dia não existe mais uma cadeira que tinha, quando eu era criança, né? Vários que estão ouvindo aqui também, que era a educação moral e cívica, né? É uma disciplina que a gente tinha da primeira à quarta série, e eu me recordo que uma coisa que se batia muito era dizer que o nosso direito acaba quando começa o do outro. Né? Possivelmente, eu falando essa frase, várias pessoas vão lembrar que estudaram isso quando estavam aí na infância ainda, né? O que é hoje o chamado fundamental, ensino fundamental. Eu penso que é uma pena terem tirado essa disciplina, eu não sei se substituem esse tipo de ensinamento por outros, né, na escola atualmente, mas você vê, essa é uma coisa que, para mim, pelo menos, ficou bem marcante, né, que eu ainda hoje me lembro, né, apesar de ter saído há pouco tempo aí do fundamental. Mas são coisas que vão marcando e que é importante que sejam vistas desde criança. Né? Quando a gente vê isso no Livro dos Espíritos, né, recordando que essas respostas que constam no Livro dos Espíritos foram dadas pela espiritualidade maior, é que não são invenções, não são coisas que fantásticas, né? Conhecimentos secretos. Uma vez uma pessoa me disse que não gostava do espiritismo porque as coisas eram muito místicas. Eu disse, eu não acho. É a coisa mais simples. A doutrina espírita talvez seja dos conhecimentos mais simples que existem. Muitas vezes a gente é que quer, ou que não conhece, quer fantasiar, né? Mas esse ensinamento que a gente está vendo hoje, no Livro dos Espíritos, é semelhante ao que eu vi quando tinha, sei lá, 8, 9 anos, né, na escola primária. Por quê? Porque é uma coisa básica, elementar, que a gente tem que aprender, né? Mesmo que alguém não tivesse dado, e é isso que os Espíritos nos dizem, é que mesmo que alguém não tivesse dito, isso estaria incutido em nós por Deus, certo? Então, repetindo essa resposta, essa definição de justiça dada pelos Espíritos, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Kardec, então, desdobrou essa questão. Essa daí é a questão 875. Ele desdobrou, fez uma questão 875A. E perguntou o que determina esses direitos. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: duas coisas
determinam esses direitos: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes, né? Conhecimento. E os espíritos fazem uma comparação. Veja que as leis de hoje, dizem eles, isso no século XIX ainda, né? Não são iguais às da Idade Média, né? Entretanto, direitos que na época pareciam os melhores, né, na época da Idade Média, hoje poderiam ser considerados monstruosos. Isso por quê? Porque esses direitos, no caso, são os que são fundamentados na lei humana, né, na lei dos homens. Essa lei humana, né, é a que regula as nossas relações uns com os outros, né, as nossas interações em sociedade, né, varia, inclusive, de um grupo humano para outro, por exemplo, de um país para outro, ou varia no tempo, né? Antigamente, as pessoas se casavam, né, no civil, por exemplo, e o casamento era chamado de casamento de comunhão universal, né? Todos os direitos eram recíprocos, né, entre marido e mulher. Depois houve uma mudança na lei e hoje o regime legal é o regime da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque é uma lei humana, é uma lei imutável. Esse é um exemplo, mas a gente vai ter aí diversos outros exemplos, né? Na legislação penal, por exemplo, um crime pode, um determinado comportamento pode ser considerado crime numa época e depois deixar de ser, né? Um crime pode ter a previsão de receber uma pena e depois essa pena ser alterada para mais ou para menos. A lei humana tem essas variações, mas não é essa lei, né, a lei humana, que é o nosso objeto hoje do nosso diálogo, do nosso monólogo, né? Estou falando só. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão aí. Bom, essa questão da lei natural, ela também havia sido tratada já por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, anteriormente, né? Se a gente pegar o Livro dos Espíritos e abri-lo na questão 614, a gente vai ver lá que os espíritos dizem, falam sobre a lei natural. E dizem basicamente o seguinte: a lei natural é a lei de Deus. Deixa eu só pegar o Livro dos Espíritos aqui. Vou pegar a resposta correta. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Certo? Então, os espíritos já haviam falado, já haviam tratado disso antes no Livro dos Espíritos. E Kardec voltou a tratar nessa questão 875A. Então, a gente tem que observar que muitas vezes tem várias leis humanas que não têm nenhum valor moral maior, né? Por exemplo, uma lei que estabeleça, sei lá, uma lei de trânsito, né? Que estabeleça se você pode ou não parar ou estacionar ou usar um carro de determinado ano ou não, ela não tem nenhum conteúdo moral. Algumas outras vão coincidir até mesmo com a lei de Deus. Por exemplo, a lei que proíbe o homicídio, né? No nosso caso, no Brasil, é o Código Penal, artigo 121, que proíbe o homicídio e estabelece uma punição para quem praticar. Mas as leis divinas, né, a lei natural, não, ela tem um componente, né, que a gente sempre deve observar para, segundo os espíritos, sermos felizes, né? E quando a gente se afasta
vem aí a infelicidade. Essa distinção entre lei humana e lei divina, a gente pode encontrar também no Novo Testamento, no Evangelho, aquele momento em que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O trecho, do Evangelho, para quem se lembra, os fariseus estavam tentando fazer a gente chamaria hoje de uma pegadinha com Jesus, né? Levam lá a moeda que tem numa das faces a efígie de César. E Jesus dá essa resposta. Mas todas as palavras de Jesus no Evangelho, elas são atemporais, elas não se restringiam àquela época, àquele momento que ele dizia, né? Eram mensagens para nós, espíritos imortais, por isso que até hoje são atuais. E essa daí faz essa distinção, né? Dai a César o que é de César, ou seja, o que é do mundo, a gente vive no mundo material, né? Mas dai a Deus o que é de Deus. Essas coisas espirituais, né? Essa lei natural, essa lei maior que a gente deve procurar seguir. Kardec chegou ainda, já tinha também, antes, no Livro dos Espíritos, perguntado onde está escrita a lei de Deus. Né? Isso é a questão 621 do Livro dos Espíritos. E a resposta da espiritualidade superior foi na consciência. Caso alguém quisesse ainda se eximir, né, de ser justo, alegando, por exemplo, que na sua consciência não estaria tão claro o que é certo e o que é errado, aí houve mais uma pergunta de Kardec que a resposta dos espíritos esclareceu isso daí, que é a terceira pergunta do estudo de hoje, a pergunta 876. Colocado de lado o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E a resposta dos espíritos. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. E eles continuam, né, dizendo que no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, etc. Mas essa primeira frase, ela encerra toda a doutrina cristã, né, basicamente. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. A gente traça aqui um paralelo com muita facilidade com o amar-vos uns aos outros, né? Amar cada um. Que é isso, é você querer o bem para o outro como você quer para você mesmo. Esse é um valor fundamental que o Evangelho tem, que o Evangelho traz, né? Que Jesus já havia falado, e que o Espiritismo, o Consolador Prometido, ele vem também trazer para nós, nos relembrar algumas coisas que estão esquecidas e trazer algumas outras novas, né, que os homens não entendiam. E essas explicações, esses conhecimentos que nós vamos encontrar no corpo da doutrina espírita, particularmente nos livros de Allan Kardec, eles têm esse objetivo fundamental, né, de fazer com que a gente consiga compreender cada vez mais e melhor os ensinos de Cristo, e tentar agir em conformidade com eles, né? Essa resposta completa dessa 876, eu vou ler bem rapidinho, porque é interessante. Quando ele pergunta, né, segundo a lei natural, qual a base da justiça? E a resposta é: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem.
em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então, a gente vê por essa resposta como se, a partir do momento que nós somos honestos conosco mesmo, não, não tem como errar, né? Não tem como você fazer o mal e depois alegar que achava que estava fazendo o bem, né? Errar, nós ainda vamos errar muito, né? Durante muito tempo. Já erramos bastante, eu pelo menos já errei bastante. O tanto que eu errei nessa encarnação, eu não gosto nem de pensar o que eu devo ter errado já nas anteriores, né? Porque se a gente está num processo evolutivo, ou seja, se eu estou, digamos, no meu melhor momento como espírito nessa encarnação, então as outras devem ter sido bem bagunçadas, mas a gente cada vez mais vai compreendendo, né? Um exemplo simples disso é que a vingança era vista como uma coisa natural, né? Alguns séculos atrás, né? Hoje em dia já não é da mesma forma, né? Muitas vezes nós ainda insistimos em praticá-la, né? Em nos vingarmos de alguém por alguma coisa que nos tenha feito, que nos ofendeu, mas a gente já tem a consciência de que está errado, né? Então, assim, a gente não, nesse caso específico desse exemplo, a gente não erra por ignorância, né? A gente erra por má fé. Se a gente está errando por má fé e não por ignorância, a asinha do conhecimento nesse ponto aí, ela já está lá batendo, né? Agora é a asa da moral que a gente precisa melhorar. E o Espiritismo ele vem fazer e trazer isso daí para a gente, né? Essas reflexões. A gente está vivendo um momento da humanidade que é muito turbulento, né? A internet, né? Essas redes sociais, que são coisas que não existiam até poucos anos, né, atrás, elas possibilitam muitas coisas boas, mas infelizmente também muitas coisas ruins, e muitas coisas ruins a gente tem visto, né, em termos de comportamento. E isso para tudo que a gente possa imaginar, né? Então, só para dar um exemplo rápido, não sei se eu já falei isso aqui antes, mas a gente uma vez estava falando no ESD, né, no nosso grupo de estudo sistematizado, sobre um caso que aconteceu, salvo engano, no ano passado, em São Paulo, em de um rapaz que, trabalhando como Uber, foi assassinado, né? Um falso cliente matou para roubar. E depois apareceu numa entrevista com a mãe dele, e a mãe dele dizia que perdoava o assassino. E eu achei, assim, belíssimo aquele exemplo dela, né? É uma coisa muito difícil para qualquer pessoa, né? Acho que ela tinha conseguido, e eu admirando demais aquilo ali como uma pessoa de uma evolução espiritual significativa. E aí a gente vai para essas danadas dessas redes sociais. E se tem um negócio que a gente pode chamar de umbral na Terra, são aquela parte que tem os comentários, né? Tudo. Pululam, eu acho que as piores mentes do umbral vão assoprar no ouvido das pessoas para dizer, vamos, faça o seu comentário. E aí tinha um comentário de um rapaz em cima disso, desse perdão que a mãe do rapaz que tinha sido assassinado fez, em que o cara, ele criticava ela e dizia, não, isso não é natural. Ela tinha que querer matar, ela mesma matar o cara. E eu levei esse assunto para o ESG, na época, justamente porque a gente sabe que é muito difícil, né? Que talvez
instintivamente, num primeiro momento, a gente queira de fato vingança. Mas não foi isso que o Cristo veio nos ensinar, né? Não foi a nos vingar, mas ao contrário, ele veio ensinar o perdão. E a doutrina espírita veio renovar isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento comum, né, entre aspas, que é o praticado, né, pelos homens, para procurar realmente seguir o Cristo, né, por mais difícil que seja. Bom, nosso tempo aqui está esgotado, né? Queria agradecer a atenção de todos e recomendar, né, a leitura aí pessoal de cada um para esses itens que a gente está vendo hoje, certo? Bom, encerro por aqui e passo a palavra aí a Fátima. Obrigada, Miguel, por suas considerações. E eu passo a palavra a Rafael para que ele faça uso do Evangelho, nos trazer essa luz que brilha para nós e nos guia em nosso processo evolutivo. Obrigado, Fátima. Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem, Fátima? Tá, né? Beleza. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Como Fátima já bem colocou no início dos trabalhos, a gente vai começar hoje o capítulo 1 do Evangelho, né? Já que a gente reiniciou, né, o estudo do Evangelho. O título é Não Vim Destruir a Lei, né? O capítulo ele começa com as 3 revelações, que é Moisés, que veremos hoje, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e finaliza com as instruções dos Espíritos da Nova Era. Então hoje a gente vai falar sobre Moisés. O que eu acho interessante, eu já comentei várias vezes, inclusive na semana passada, quando eu estava na posição de Fátima hoje, né, dirigindo as atividades, é que muitas vezes os temas parecem tão distintos, né, entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e no final a gente vê que eles se completam. Muito do que, quando Miguel fazia a sua explanação, eu fiz, opa, então nossa exposição hoje vai demorar 5 minutos, ele está tocando uns assuntos bem semelhantes. Ainda bem, né? Isso é ótimo, isso não é ruim, não. Porque Miguel falou bastante na sua explanação sobre um item que eu tenho até um apreço muito bom, muito grande por estudá-lo, que é a questão das leis naturais, né? E ele colocou muito bem colocada a questão das leis transitórias e daquelas leis que são imutáveis, né? É o que diferencia, na verdade, a lei de Deus e a lei dos homens, né? A lei de Deus é imutável, ela é a mesma todo o tempo. E a lei dos homens, elas vão se modificando ao longo do tempo, do aprendizado e das considerações, né? A evolução da gente como indivíduo. Então, eu vou começar fazendo uma leitura breve de um capítulo aqui do Novo Testamento, de Mateus. No capítulo 5, dos versículos 17 e 18, Mateus diz o seguinte, escreveu assim para a gente. Não penseis que eu vim destruir... Perdão. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto, né? Essa passagem, obviamente, como está no Novo Testamento, não foi de Moisés, foi de Jesus, mas é imprescindível que a gente tenha lido, né, juntando já com aquilo que a gente comentou há pouco, que dá já a entender, por esse texto, em que Jesus não vem trazer uma nova lei, né, ela vem fazer a lei cumprir. E aí, já pelas informações que a gente adquiriu no Espiritismo, nos nossos estudos, né, no estudo espírita, melhor dizendo, a gente entende que essas leis são as leis naturais, as leis que regem o universo e que são imutáveis, a lei de Deus, certo? Não é muito difícil perceber essa realidade.
vou abrir um parêntese. Nas últimas 3 semanas, no estudo do Evangelho, eu acho 2 ou 3 semanas, estudou-se sobre Sócrates e Platão, né? E que 400 anos aproximadamente antes de Jesus, pelo menos no tempo de Sócrates aqui, né? Em torno de 400 anos antes de Jesus, 2 filósofos já começavam a trazer suas reflexões e seus ensinamentos que são perfeitamente coerentes e concordantes com o Evangelho, de forma que não seria errôneo, de certa forma, né? A gente, então já foi o início do Evangelho, né? As informações de Sócrates e Platão é como se fosse uma introdução, né? Uma preparação para aquilo que Jesus viesse falar depois. E aí, já nas colocações dos nossos irmãos que estiveram à frente das exposições, eles lá atrás deram a entender assim que por isso algumas pessoas acham, né, e tem essa teoria que Jesus teve contato com essas filosofias, né, com a filosofia de Sócrates e de Platão, e daí formulou o seu evangelho. Isso não é bem verdade, né? Já foi colocado para nós, dentro do estudo espírita, que Jesus, como sabemos, é o governador desse planeta. O que significa isso, né? Quer dizer que desde a sua formação, no início de tudo, ele já foi delegado a Jesus ser responsável não só pelo planeta material, mas por todas as almas que ali, todos os espíritos que ali viessem a frequentar, né, a passar por ali. E que, de tempos em tempos, né, espíritos vieram trazendo, evidentemente, de acordo com a programação do nosso Senhor Jesus Cristo, nos trazendo informações sobre as verdades espirituais, né? Necessariamente eles não precisam ser religiosos, né? Por exemplo, Sócrates e Platão, mas que eles vêm trazendo os valores que são universais, que são a verdadeira lei de Deus. Então, hoje a gente vai começar a falar de Moisés, né? Que foi que tinha vindo antes, né? E aí você começa a entender o seguinte: Sócrates e Platão, voltando a falar desses dois, não representam o nível moral geral do planeta Terra naquela época, talvez nem hoje, tá certo? Ele precisa voltar um pouco e entender como era a nossa sociedade, como nós éramos como espíritos na época de Moisés, né? Como nós pensávamos, como nós agíamos, né? Para que nós consigamos entender a importância de Moisés em todo esse processo, ok? Então, não é difícil a gente perceber a existência de leis de Deus, leis imutáveis, né? Quem é mais ligado à parte de física, de química, de biologia, sabe, né, que aquilo que se aprende na escola, na faculdade, etc e tal, você não descobre. Um físico não descobre, não inventa, perdão, não inventa nenhuma lei. Einstein não inventou a lei da relatividade. Ele apenas entendeu, deu uma interpretação, apenas entre aspas, né? E deu a interpretação de um fenômeno natural que sempre existiu e sempre vai existir. Então é fácil perceber leis imutáveis na física, na química e na biologia. E por que não acreditar que essas leis também abrangem a esfera moral, a esfera de valores, né? de sentimentos? E aí vai em concordância aquilo que Miguel também falou mais cedo. Eu vou puxar bastante Miguel aqui, porque ele falou muita coisa pertinente à exposição da gente hoje, né? Quando ele comentou que quando você se afasta dessas leis, certo? Você passa a viver, a entrar num estado de sofrimento. À medida que você se aproxima dessas leis, a praticar essas leis, você entra num estado de mais harmonia e mais tranquilidade. Não quer dizer que você não passe por dificuldades. É importante que se diga isso. Mas, uma vez dentro da dificuldade, você passa a suportá-la com equilíbrio e com maior harmonia. Certo? Então, vamos então voltar um pouco para. Deixa eu pegar aqui minha fila. A missão de Moisés. Qual era a missão de Moisés? Emmanuel tem um texto falando especificamente dessa época, né, dos hebreus. Diz o seguinte, permita-me ler. Espíritos degradados na terra foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os caracteres através
de todas as mutações. Examinando esse povo notável e seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era sua certeza na existência de Deus, muito grande também era seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo, isso é um item importante, para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava na existência de Deus, do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Perdão. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação, da sua fé, contagiosa e ardente. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providências de todos os seres vivos. Então, a primeira missão, a grande missão de Moisés, né, que a gente vai falar daqui a pouco como se procedeu, foi trazer para a humanidade essa ideia de um Deus único. Porque antes, como foi bem dito aqui, enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo, né, não existia essa concepção. Todos os povos, todas as tribos tinham a ideia do seu Deus, né, que era, a gente precisa entender isso, era aquilo que a inteligência humana, a capacidade intelectual do homem conseguia perceber de Deus, né? E coube a Moisés, sendo um daqueles espíritos que eu mencionei há pouco, que vinha com essa missão de dar a sua contribuição na esfera moral e intelectual, tá certo? Sua contribuição, trazer para a humanidade, naquele momento, essa visão desse Deus único. E também instituir nessa sociedade, a que ele estava responsável ali, as primeiras noções de civilidade. É até estranho, né, dizer isso, mas é verdade, né? Continuando aqui um texto, eu estou com uma fila aqui bem legal aberta. Até então, os homens adoravam uns o sol, né, os politeístas, né, outros a lua, aqui o fogo, ali os animais. Mas em toda parte, a ideia de Deus era representada por sua essência, não era, perdão, é representada por sua essência espiritual e imaterial. Chegou Moisés, trazia essa nova lei, que derrubava todas as ideias até então recebidas. Então, essa foi, vamos dizer assim, aquilo que a gente podia dizer assim, o que é que foi marcante em Moisés? Essa concepção de Deus único e o início dos valores morais e algumas leis civis, tá certo? Jesus, mais à frente, 1800 anos depois, nos trouxe, eu não quero falar muito de Jesus porque é o tema da próxima semana, certo? Mas Jesus nos trouxe o tratado, vamos dizer assim, absoluto de paz e harmonia que um espírito, um ser espiritual deve ter para com o outro. Não há mais nada a acrescentar do ponto de vista moral, se nós observarmos o ensinamento de Jesus. O Sermão da Montanha, Parábola do Bom Samaritano. Eu costumo dizer que, mesmo que a pessoa não acredite na existência de Deus, né, vamos lá, quando você lê aquele tratado, que é o Evangelho, os valores que estão ali colocados, é intuitivo, porque, como bem disse também Miguel, essas leis estão gravadas dentro de nós. Você sente que aqueles valores representam a verdade absoluta, a verdade com V maiúsculo, que eu costumo dizer, né? Porque em toda a explanação de Jesus, ele é muito forte, né? Ele sempre coloca ele faz com que você tome consciência do seu dever em ser bom, do seu dever em perdoar. Ele não está preocupado se eu vou, por exemplo, vigiar alguém para que ele seja bom, não. Ele faz com que você se olhe na frente de um que eu chamo de espelho moral, né? E verifique isso, assim, o que dentro de mim precisa ser ajustado para isso. Então Jesus é perfeito e completo nisso. Mas vamos voltar
E veja o que aconteceu, né? Vamos voltar 1.800 anos antes, né? Nós, naquela época, nós espíritos naquela época, nós éramos muito ainda rudes, né? Se hoje, como também foi colocado por Miguel, você ainda se surpreende com algumas colocações, como aquele irmão que disse que a mãe que era natural que a mãe quisesse matar aquele outro, né? Veja, ele está dizendo isso 2000 e aproximadamente 2020 anos de Jesus ter dado o maior tratado de paz e todos os valores morais de Deus, né? Quer dizer, assim, e eu não estou criticando ele especificamente, eu estou trazendo esse fato para uma reflexão sobre nós mesmos, né? Todos nós. Então vamos imaginar como nós éramos 1.800 anos antes de Jesus, quase 4.000 anos atrás, né? Então Moisés ficou encarregado de trazer, como disse, essa visão de um Deus único e dar o início às leis morais e às leis civis, né? Jesus também conseguiu condensar todos os mandamentos, o decálogo que Moisés nos trouxe, em duas, né? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Mas, se Moisés dissesse isso, ia ficar muito aberto. Ele precisaria trazer isso de uma forma muito mais fácil de ser entendido naquela época e que trouxesse algumas restrições. Então, eu vou ler mais uma parte aqui que diz assim: o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade, como já foi dito, né? Toda revelação enviada de erros ou sujeita à modificação não pode ser emanada de Deus. Então, porque se a revelação traz as leis morais, as leis eternas de Deus, ela é imutável, né? É assim que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, né, as leis fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição à lei do Sinai, as tábuas, né? Então, o que foi que Moisés, qual foi a ideia dele? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, né, da forma inicial. Nela há duas partes distintas: a lei de Deus, que são as coisas imutáveis, mas há também a lei civil ou disciplinar, que era aquela que visava, para aquele povo, frear seus instintos, se me permite a palavra, bem rudes, né, bem animalescos, entre aspas, não sei se essa palavra seria mais correta, mas que representa a nossa condição lá atrás, né? Foi tentar frear os nossos impulsos mais violentos. Talvez essa seja a colocação melhor. Então vamos ler aqui, só repassando os 10 mandamentos. Observe. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tirei do Egito, da casa da escravidão, né? Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma que está acima dos céus, nem embaixo da terra, e nem sequer esteja sobre a água ou sobre a terra. Não adoreis e não prestei culto soberano. Quer dizer, o primeiro mandamento era dizendo que Deus era único. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, né? Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Observe que esse terceiro já é uma lei mais voltada para o civil, santificar o dia de sábado, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes um longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse é o mandamento número 4. Honrai vosso pai e vossa mãe. Perfeito, Jesus também falou sobre isso. Mas aí ele dá uma compensação, a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse item específico, no mandamento número 4, quem tiver uma Bíblia católica em casa, né? Acho que todo mundo tem uma Bíblia católica em casa, né? Pelo menos as tradições, né? Na casa da minha mãe tem também. E eu tive a curiosidade, alguns anos, de ler a introdução, né? E um ponto que causa uma divisão clara entre o Antigo Testamento e o Novo é exatamente essa segunda parte, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará, né? Essa visão que se tinha naquela época, que quanto mais Deus gostasse de você, vamos dizer assim, maior seria o seu tempo de vida. No Novo Testamento, né, já mostra uma visão completamente contrária. O desejo é mais rapidamente sair dessa condição para ir ao encontro do Pai, né? Então ele inverte, né? Jesus traz um ensinamento diferente.
Mas eu entendo que isso foi uma medida de compensação para nós, naquela época, né? Não mateis, o quinto. Essa é uma lei visível, claramente uma lei eterna, né? Não cometereis adultério. Não roubeis. Quer dizer, todas essas outras duas aqui, relativa ao respeito e amar o próximo, né? Não cometereis adultério, não roubeis. Não presteis falso testemunho contra o vosso próximo, é o mandamento número 8. O 9, não desejeis a mulher do vosso próximo, também dando as primeiras noções de respeito ao semelhante, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Simplificado por Jesus. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Esse é o mandamento número 10. Então, quando a gente lê os 10 mandamentos, fica muito evidente que dentro desses 10 mandamentos há leis universais, leis de Deus, né? Puras e simples, não matarás ou não mateis, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, né? A concepção de um Deus único no início. E há muitas leis que são voltadas também para o amor ao próximo, mas tentando frear os impulsos ainda muito fortes naquela época. Não cometereis adultério, não roubeis, né? Não cobiçar o vosso próximo, quer dizer, a inveja. Ele fala aqui basicamente da inveja. Então, essas 10 leis, colocadas assim de maneira simples, foram fundamentais para que nós, naquela época, já, primeiro, como já disse, entendêssemos a existência de um Deus único. Isso é importante e fundamental. E o segundo passo era começar a dar uma visão moral àquela sociedade, certo? E também uma visão de leis civis para aquela sociedade. Para que começássemos, como humanidade, a ter uma atitude mais humana, né? Até estranho dizer isso, né? Mas começarmos a frear nossos instintos. Então, você observa que é interessante que quando a gente lê esses 10 mandamentos, tá certo? A gente percebe que até hoje, muitos deles, a gente não consegue seguir ainda, né? Esse mandamento número 6, não cometereis adultério, não roubeis, tal, tudo isso a humanidade ainda pratica, que na verdade representa ainda a falta de amor para o próximo, ok? A falta ainda nós não conseguimos, de uma forma geral, nos colocarmos no lugar do outro, perceber e respeitar, ter o amor pelo próximo, né? Isso é muito importante. Mas você veja o seguinte, mesmo Moisés trazendo essas leis, ao chegar, ele subiu ao Monte Sinai, né, como nós conhecemos como ocorreu, recebeu os 10 mandamentos, né, que foi é até um evento mediúnico, né, recebeu os 10 mandamentos, e ao descer e encontrar lá aquele povo, o tempo que ele passou lá, esse povo todos eles teriam feito os bezerros, 2 bezerros de ouro, e passaram a adorar essas imagens, né? E aí eu fui buscar em Êxodo, né, que é um texto lá do Antigo Testamento, o que aconteceu quando Moisés chegou lá embaixo, né, depois de receber os 10 mandamentos, onde estava contido não matarás, né, não mateis, como está escrito aqui, não estou lendo, e se deparou com aquele povo que estava sob sua responsabilidade, adorando um bezerro de ouro, contrariando o primeiro mandamento de Deus. Aí foi o que ele fez. Está isso em Êxodo 32, no versículo 27. E disse-lhes, veja, Moisés disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ponha as vossas espadas, disse para aqueles, né? Antes, perdão, eu preciso ler o item de cima. Então Moisés, vendo o povo que estava desenfreado, servindo de escárnio aos seus inimigos, porque Arão tinha deixado de chegar àquele estado, pôs-se à entrada do campo e exclamou, quem é do Senhor, venha a mim. Ele já causou, assim, quem acredita naquilo que eu estou dizendo, quem é do Senhor, venha a mim. E todos os filhos de Levi se juntaram a ele. Então alguns, né, os filhos de Levi se juntaram a ele. Aí ele disse, aí Moisés disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ponha a vossa espada, percorram o campo, de uma ponta a outra, e matem, mesmo que seja vosso irmão, vosso amigo e vosso vizinho. Mas ele tinha acabado de receber os 10 mandamentos, não matarás, né?
E ele mandou que matem, mesmo que sejam irmãos vizinhos. Então, eles assim fizeram e morreram naquele dia cerca de 3.000 homens. Moisés disse: hoje vocês consagraram-se a serviço para o serviço ao Senhor, porque souberam obedecer-lhe, mesmo quando isso significou matar vossos filhos e irmãos. Por isso, ele vos abençoará grandemente. Serve, né? Então, quando você analisa esse evento do próprio Moisés, que teve uma missão de trazer essa ideia de Deus único e de trazer os primeiros ensinamentos morais, ele falha logo no número 5, ao descer, né? E ainda disse que foi por ordem de Deus e que Deus o iria recompensar por isso. Então você vê o seguinte: era a sociedade, eram nossos valores naquela época, né? Muito carentes de um lado moral, muito instintivos, tá certo? Mas a gente precisa entender, já com o progresso, que todo o ensinamento que o Espiritismo nos trouxe, que era o momento da humanidade naquele. Era uma aberração moral, contrariava as leis de Deus, sem dúvida alguma. Contrariava o evangelho de Jesus? Evidentemente que sim. Mas era aquilo que nós, como espíritos, tínhamos de entendimento naquela época. Então Moisés foi esse primeiro passo, né? Como já disse, eu tenho aqui pelo meu relógio 4 minutos, mas pode terminar um pouco antes, sem problema. O primeiro passo foi essa ideia, essa concepção do Deus único. E o segundo passo, muito importante, foi trazer as primeiras noções de moral, a visão, o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Distribuídos isso em alguns mandamentos, como o quinto, sexto, sétimo, né? Mas mesmo assim, logo depois ele usou, vamos dizer assim, do nome de Deus e contrariou logo o quinto, não matarás, né? Mas, repito, aqui não vai uma crítica à figura do Moisés, mas apenas que a gente desenvolva um entendimento para que nós entendamos que era a nossa condição moral como espírito. Da mesma forma que hoje, ainda nós, 4.000 anos depois, ainda temos alguns desses comportamentos. Em menor quantidade, em menor intensidade, já evoluímos um pouco, mas a estrada para frente ainda é bem maior. Então, esse era o que eu queria trazer na nossa noite de hoje. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. Fátima. Obrigada, Rafael. Apesar que eu acho, sabe, que a gente ainda peca em tudo aqui. Em maior ou menor grau, mas ainda estamos na infância espiritual, infelizmente, né? Mas aos pouquinhos a gente chega lá, um dia, com certeza a gente chega, porque é da lei que a gente caminhe sempre em direção a Deus, né? E é com muita gratidão que, novamente, nós elevamos o pensamento ao alto para agradecer, né? Jesus amado, que as tuas bênçãos de amor continue conosco, pois estamos agradecidos por mais este trabalho realizado. E é com alegria que nos envolvemos todos, fraternalmente, com as tuas bênçãos de amor, porque temos a certeza de que estás conosco em cada momento. Pedimos, Jesus, pois aproveitamos sempre, que olha por nossa nação, por nossa casa de oração e de trabalho, por nossa comunidade e por todas as criaturas que sofrem do corpo, da mente, da alma. E que possamos sempre, unidos a esse teu amor, fazermos a nossa parte nessa caminhada evolutiva. Agradecendo mais uma vez
peço a tua permissão para darmos por encerrada a palestra pública da noite de hoje, desejando a todos uma boa noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Deus abençoe a vocês. Miguel, Rafael. Boa Você noite, também, Cátia. Catita. Você também.